Salve, salve, galera! Começando mais um episódio do Nakuya Podcast, tá ok? Esse é o episódio 09 e eu acho que é um dos episódios mais emocionantes que a gente teve o prazer de recebê-los. Uma das histórias mais que eu ainda tô nervoso, mas vai dar certo, vamos ver. Eu não consegui chorar antes pra não chorar agora, vai ficar desidratado. Mas vamos lá. Seja muito bem-vindo, tá, galera? Antes de mais nada, eu preciso pedir pra você que você curta esse episódio, curta o nosso canal e se inscreva, ative as notificações lá para toda vez que a gente lançar um episódio novo, vai notificar no seu celular e assim você começa a acompanhar o nosso trabalho e isso fortalece de uma forma enorme o nosso trabalho. Tudo isso só tá acontecendo, só existe por conta de vocês. Então, uma forma de agradecimentos que vocês podem retribuir esse nosso trabalho é dando esse feedback, curtindo, comentando, compartilhando com seus amigos. Então, tudo isso que faz engrandecer ainda mais o nosso trabalho, tá certo? E com isso, eu preciso agradecer os nossos patrocinadores. Tudo isso aqui é por conta dos nossos patrocinadores, tá certo? Então, como eu sempre falo, eu preciso pagar as contas de casa, tá? E a gente começa com a ADS Soluções, tá certo? Marketing digital e inteligente é com a ADS Soluções, criando a sua identidade visual para que a sua presença online tenha impacto de forma positiva para sua empresa. Então, você que trabalha hoje, ninguém não pode deixar de trabalhar com o meio digital. Então você precisa apresentar seu trabalho de uma forma, e os portfólios é a internet, é o Instagram. Então a ADS Soluções tem planos de marketing digital para sua empresa de uma forma que seja leve, descontraída, para você entregar e conseguir potencializar suas vendas. Então a ADS Soluções faz motionzinhos, fazem gravações, tanto com drone, câmeras digitais. Então ele tem todos os equipamentos de ponta para entregar um serviço de qualidade para você. Então a gente conta com o trabalho da ADS Soluções aqui e vocês veem que tudo é maravilhoso. As imagens dos convidados, tudo, a parte da edição todinha é com a ADS Soluções. Muito obrigado, meu amigo David Carmela, tá certo? O outro patrocinador é a Empire Imóveis Planejados. Você que precisa do seu espaço organizado, lindo, bonito, tudo com móveis planejados, eu tenho certeza que a melhor opção para isso é com o Vitor lá da Empire Imóveis Planejados, tá certo? O seu espaço de trabalho ou a sua casa do jeito que você sempre sonhou. Então, cara, é maravilhoso demais. Como eu já falei e volto a falar, ele vai lá, ele aconselha da melhor forma, porque o cara trabalha, sabe? Então ele vai, tipo, essa mesa fica bacana desse tamanho, ficou perfeito. Então, por mim, eu ia fazer essa mesa de 2 metros. Não sei pra quê, tanto 2 metros, mas na minha cabeça 2 metros tava bom. Aí falou, não, Vitor, vai ficar bacana assim, tal. Então, voz da experiência para móveis planejados é a Empire Móveis Planejados, tá certo? Muito obrigado, meu amigo Vitor. O nosso próximo patrocinador é as Farmácias do Povo, cuidando da sua saúde. Porque ele sempre está na minha... Mas Farmácias do Povo, cuidando da sua saúde, com todo o amparo. Dr. Ricardo agora está terminando de se formar em nutrição, apesar de ser farmacêutico clínico, faz o atendimento totalmente gratuito lá na Farmácia do Povo, na Presidente Kennedy, todos os dias. Ele vai fazer os testes rápido com você, você está sentindo um negócio na barriga, vai lá falar com ele vai fazer o exame para você de forma rápida. Tem os exames, os testes rápidos, né? Covid, todos esses tipos de testes de sangue. Em menos de 5 ou 10 minutos, 15 minutos, você já sai com o resultado e a medicação do que você está sentindo. Então, Farmácias do Povo, sempre uma perto de você. Uma na Presidente Kennedy, outra no Bosque, próxima na Moda Nath, uma no Pajuçara, no antigo Bazinho. Quem não souber onde era o Bazinho, meu Deus, tá morto. E no Planalto. Lembrando, o do Planalto é 24 horas, tá certo? Então, 3 horas da manhã a gente passou por um milagre do destino, a gente saiu, foi para uma festa. 3 horas da manhã nós passamos lá pela frente, estava aberto lá com seu segurança bonitinho e os funcionários
preparados e aguardando você para lhe atender, tá certo? Então, Farmácias do Povo cuidando da sua saúde. E mais, Farmácias do Povo entrega gratuita para toda a cidade de Monte Alegre. Você mora lá no finalzinho das casas populares, que ainda é longe, né? A cidade está crescendo, mas ainda é longe. Faz entrega para lá, qualquer medicação. Entre em contato com as Farmácias do Povo, que eles fazem entrega para você, tá? A outra patrocinadora é a Concep Contabilidade. A Concep Contabilidade cuida do nosso sistema financeiro. Cuida do Nacuia, cuida da Brenda Studio, cuida da Atlética Dojo, cuida do Vitor PF, pessoa física, cuida da Brenda, pessoa física. Então, a gente tem esse amparo fiscal, contábil da Concep Contabilidade. Então, com olhos fechados, mamãe Valda, meu amigo Rafa, meu compadre, Milka, Elisângela, Jana, é uma equipe formada e totalmente competente para cuidar do seu CNPJ ou do seu CPF. Então, para qualquer coisa, eu preciso de um alvará de funcionamento. Conversa com meu compadre Rafa lá, que ele é ligeiro, meu amigo. Se ele não resolver no mesmo dia, eu mudo de nome. Rafa, por favor, cuide das coisas rápidas, tá? Concep Contabilidade, contabilizando resultados positivos, tá? Vou falar da NF Story, personalizando momentos, tá? É a última, mas não menos importante, tá? NF Story, personalizando o momento. Então, você que é a sua empresa que quer fazer brindes de final do ano para os seus clientes que passaram um ano todinho trabalhando com você, copos, lembrancinhas, canetas, canecas, camisas para sua empresa, para o seu grupo, para o seu trabalho, tudo você consegue fazer na NF Store. Então, além de personalizar momentos, ter os melhores presentes, que eu tenho certeza que você chegar lá sem ideia para presente, você consegue sair com um presente perfeito para quem você quiser. Você consegue também personalizar momentos marcantes, tipo fazer uma festa de final do ano, que eu acho que a gente vai fazer da nossa empresa, né? Eu e você e eu. Aí eu e a Brenda e eu, a gente vai fazer a festa do final do ano da empresa e você pode fazer aquelas lembrancinhas para os seus colaboradores. Então eu vou fazer para minha colaboradora e ela vai fazer para o colaborador dela, o colaborador dela, que sou eu. Então, é o momento perfeito. Festas de finais de ano está chegando, confraternizações, então é perfeito para você preparar essas lembrancinhas para os seus funcionários, clientes e amigos. NF Story, personalizando momentos. E não posso deixar também de agradecer os nossos apoiadores, amigos, Brenda Lins, que está aqui sempre. Quer dar um oizinho já, Brenda Lins, um negócio aí, tá? Testar o microfone. Oi, gente, tudo bem com vocês? Comigo está tudo. E o meu técnico querido, maravilhoso, o gordinho mais gostoso de Monte Alegre, Igor Batista, é o que fica atrás das câmeras lá resolvendo tudo. Então, muito obrigado. Tudo isso aqui só acontece por conta dos nossos apoiadores e patrocinadores. Cansaram de esperar? Vamos lá. Gente, segura o papelzinho, um lencinho aí, que eu tenho certeza que essa história a gente já conversou aqui bem pouquinho mesmo, mas a gente já me arrepio, já me emocionei, Vamos lá, vou anunciar nossos convidados, tá bom? Espero que vocês gostem demais, que eu ainda nem ouvi toda a história, mas acompanhei um pedaço dessa história e já sei o quanto é emocionante, o quanto é forte. E prepara o teu lencinho aí, tá? Alerta de spoiler, fica com o teu lencinho aí, que nós vamos escutar uma história com certeza maravilhosa, tá? Então, seja muito bem-vindo, faça barulho aí, galera, bate palma, grita, assobia e faz barulho pro Rodrigo Murrieta e a Dona Dalva. Muito obrigado por vocês terem aceito o meu convite. Foi algo que eu já estava planejando, como eu sempre falo. Tem muita conversa ainda, mas vocês eram uma delas que deu certo de ser no outubro. O outubro, mês de conscientização, e a gente conversar sobre isso. E muito obrigado por ter aceito o convite.
Sim, nós... Chorando, mano, calma. Quase. Nós também estamos muito lisonjeados com o convite. E quando a Brenda me lançou, né, o pré-convite, ela me deu um alerta, eu disse para ela, amiga, com certeza sim. Até porque em alusão a algo que é tão importante e muitas das vezes tem pessoas, né, inclusive Como foi que a senhora ficou assim quando a senhora recebeu esse convite que o Rodrigo falou? Porque eu tinha comentado com a Brenda e ela já falou, olha, eu já comentei com o Rodrigo as coisas. Aí como foi que a senhora recebeu esse impacto que o Rodrigo falou? A senhora acha que Eu sou muito assim, quieta, muito reservada, né? Eu fiquei pensando, quando ele me falou, eu fiquei pensando, meu Deus, será? Não, mas eu vou. Aí, até porque, assim, eu tenho muito a agradecer a Deus, a vocês pelo convite, que são pessoas, assim, especiais, tá? E, então, assim, só gratidão. vai ser um momento de testemunho, né? A gente chamou que era justamente para isso, a gente acompanhou. Eu estava trabalhando, quando saiu o seu diagnóstico, eu estava trabalhando com a Brenda ainda. Então a gente estava lá, foi na reunião, ele fez o anúncio e eu convidei a senhora por dar seu testemunho, né, como foi que tudo aconteceu. E eu também quero ver o lado do Rodrigo, porque, querendo ou não, o Rodrigo esteve com a senhora a todo momento, não que os outros irmãos não estejam, mas é o que mais próximo que eu conhecia, que eu conheço é o Rodrigo, e ele sempre estava, ele deixava de sair do estúdio dele para acompanhar a senhora e tal. Então, a gente precisava ouvir esses dois lados da história, tanto da mãe que estava lá, batalhando, sofrendo, né, com o tratamento, e você como filho sofrendo junto, vendo a mãe ali. Então é a dupla perfeita em relação a essa história. Então eu quero muito ouvir tudo isso, quero muito, e muito obrigado por vocês quererem compartilhar isso, porque o momento que a gente começa a contar nossas causas, principalmente uma situação dessa super delicada, a gente conscientiza. O intuito é conscientizar. Então, meu Deus, por favor, não para de chorar. Eu costumo dizer, Vitor, assim, que eu fiz o tratamento junto com a mãe. Eu sempre falo com as pessoas que a gente conversa, que eu converso a respeito disso, eu costumo dizer que eu sei até o momento exato do acesso, até o momento exato que eles tiravam o acesso daquelas 6 horas de quimioterapia por dia, sabe? Eu sentia a falta de apetite dela, eu sentia a tonteira, eu sentia o acesso, a agulha penetrar a minha pele. Vocês estavam 100% conectados, 100% estilo a história do irmão gêmeos, né? Sabe, 100% conectados, assim, eu tava ali em um transe mesmo de tratamento com a mamãe, que eu não permitia que nada adentrasse. Sim. Criei uma cúpula, assim, de proteção em cima dela, que a gente chegou em alguns momentos distanciando algumas pessoas, porque eu achava que não iam fazer bem para ela, sabe? E no fundo na verdade não é que não faziam bem para ela, sabe? Mas assim, eu como filho eu tomei essa decisão, não mediante a uma decisão dela, mas eu me sentia ali tão comprometido, com tanta responsabilidade em cuidar dela naquele momento. Adotou. Sim. Sabe, que eu adotei ela como se eu fosse o pai dela. Sim, eu entendo. Sabe? Então, assim, com minha total responsabilidade, total mesmo. E assim, nós estamos há 1 ano de tratamento. Foram 7 a 8 meses intensos.
intensos. Vocês conseguiram acompanhar, vocês sabem, eu abandonei de tudo. Existe uma parte na Bíblia que diz que quando nós honrarmos pai e mãe. Ai, amigo, você silencia. Fica à vontade. Vamos dar uma rebobinada nessa história toda. E antes do diagnóstico, como estava sendo a vida dela? Eu quero saber da senhora, como estava sendo a sua vida? Porque o Rodrigo comentava que vocês têm uma colônia, né? Sim. Uma casa no interior. Então ela vivia pra lá, o Rodrigo falava que ela vivia pra lá e tal. Como era que estava a sua vida nesse momento, antes do diagnóstico? Tudo vivendo normalmente? Normal. Normal, eu não sentia nada. Uhum. Eu fui fazer um exame, tipo assim, de rotina. Porque o Dr. Joaquim, que é meu ginecologista, depois que eu fiz uma cirurgia com ele falou, todo ano você tem que fazer os exames de mulher. Exames de mulher preventivo, mamografia, que a gente que é mulher sabe quais são, né? Então eu fui fazer, tive a oportunidade com aquele barco, Papa Francisco, que vem aí de fora, todo equipado, campanha, né? Maravilhoso. Criando possibilidades pra gente, né? E eu fui. Pedi até pra Lúcia, minha concunhada, Lúcia Braga, para que ela me conseguisse. E eu fui fazer. E lá, quando fizeram a mamografia, a moça já me disse que tinha alguma coisa, mas que não era nada para me preocupar. Mas aquilo ficou na minha cabeça. Sempre fica já, né? Uma pulguinha. E aí, no momento que ela me deu o resultado, a enfermeira, ela falou, você, quando for fazer de novo, não peça só o exame. Peça uma consulta com o clínico geral. Tanto que quando foi a próxima vez que o barco veio, eu fui no Parisol. Aí eu fui, eu mesma consegui a consulta. E quando eu fiz a consulta com o clínico, me encaminhou para fazer o exame. E nesse exame eu vi que o médico, tipo assim, a mama direita normal, mas quando ele foi para a esquerda, eu vi ele levantar as duas sobrancelhas. E eu pensei, tem alguma coisa. E aí ele já chamou a médica, e quando eu voltei para o consultório, a médica já me encaminhou para a Secretaria da Saúde, para me agilizar, que eu precisava correr atrás e que eu tinha que procurar um mastologista. E quando eu cheguei no salão, estava ele, a Jéssica, e eu não lembro quem eram as outras pessoas que ele estava trabalhando. Eu falei para ele, para eles, nós já enfrentamos várias lutas e vencemos. Nós vamos enfrentar mais uma, mas nós vamos ter vitória. Eu percebi assim que parecia que eles tinham desmoronado, Jéssica, minha filha, e ele. Eu falei, pode parar, podem levantar esse astral aí, que nós vamos vencer. Então, assim, eu sempre me faço de forte e eu creio que toda essa força vem do nosso Pai Maior. E começamos a agilizar para fazer uma consulta, porque SUS sempre demora, né? E como eu percebi na médica a preocupação deles todos dentro do barco, que tinha urgência. Eu não sentia nada. Eu fui fazer mesmo por cautela, precaução, e nós conseguimos fazer a consulta particular com o doutor Rui Alho, na Clínica da Mulher em Santarém. E aí ele disse que eu tinha realmente um nódulo, que media 1,7, que estava no início, que eu tinha 75% de chance de ser negativo, o CA, e 25%. Aí eu fiz a biópsia, que não é boa, é inconveniente, é dolorido, é agressivo, mas é para o nosso melhor. Eu acho que se não fosse esse exame de rotina, esse cuidado todo, se a senhora esperasse para fazer algo depois que sentisse dor, então alguma coisa, eu acho que talvez
Que Deus ali seria pior, muito pior. Eu acredito muito, assim, no propósito de Deus, Vitor, porque há um ano atrás a mamãe fez, como ela falou, fez o exame, né, de rotina, não constou nada, né, e dentre aí, mais à frente a gente vai chegar lá, dentro de tudo isso, quando ela fez ano passado, que constou, que diagnosticou todo o tratamento, todo o diagnóstico dela, no final do pós-operatório, ela fez novamente uma biópsia, onde ela tinha uma nova porta, que seria futuro, mas era benigno, já não tinha mais. Outro nódulo, mas segundo nódulo. Era algo que o médico falou que seria, porque eu vi muitos relatos lá de quando a Preta Gil, né, Sim. Chegou a falecer, de que a doença, o câncer, e eu ouvi isso da médica que cuidou da mamãe, que o câncer, ele não é uma doença, ele não é uma célula, ele está ligado à nossa mente. A doença que mata o câncer é o psicológico. E quando nós recebemos o diagnóstico, que ela chegou, eu estava com salão em atendimento. E eu simplesmente saí de fora de mim, assim. E aí eu abri a porta do meu salão e fui lá ao lado de casa. Eles estavam lá no pátio. E eu chorava, e eu me desesperava, eu entrava, eu saía. Eu abria a porta do salão, entrava, e sorriso no rosto de novo, enxugando aqui pelo canto. Aí foi que ela chegou lá, ela viu a minha agonia, ela disse, olha, bora parar, calma, que nós vamos vencer. E aí nós temos, graças a Deus, boas amizades. Tenho duas clientes no salão, que são psicólogas, né? E aí eu entrei em contato com elas. E aí nós preparamos a mamãe já com uma mente muito forte, né? Um psicológico muito forte, muito decidida, que ela sempre foi assim. Então eu falei pra ela, disse, vamos pra psicóloga. Ela disse, eu não preciso e tal, isso e aquilo. Aí eu disse, não, precisa. Aí eu acho que ela fez uns 2 meses de psicóloga. De sessão. Antes de iniciar todo o processo. O psicólogo, ela fez isso, é muito importante. Para quem é diagnosticado como CA, é muito importante iniciar o tratamento antes de qualquer pós a cirurgia, qualquer químio. A mente tem que ser boa. Tem que ser preparada. Você tem que ter fé. A mente tem que ser preparadíssima. E aí nós fomos. Ela fez acho que uns 2 meses. Aí os finais das conversas dela com a psicóloga, ela dizia, meu filho, eu acho que já tá bom. Eu acho que já tá bom. Eu já tô sendo já psicóloga da psicóloga. Eu já contei pra ela. Eu já contei pra psicóloga. Não, mas tipo, é muito bom. O psicológico, de certeza, é a estrutura do corpo todinho. Então, se você tá bem psicologicamente para qualquer coisa, você consegue vencer tudo. Então, vou pôr uma situação fora de contexto, mas que cita bem isso, né? Eu e a Brenda, a gente é meio pipira da cabeça, a gente, quando tá tudo tranquilo, a gente inventa alguma coisa para fazer. Mas se eu não tivesse ela, ou então, eu vou falar por ela, mas eu acho que se ela não tivesse a mim, a gente já tinha endoidado. Eu já tinha endoidado. Porque eu quero fazer muito uma coisa, ela assim, não que não é ela é formada em psicologia e tal, não atua na área, mas eu tenho esse amparo psicológico, eu tenho esse amparo familiar dela. Então, você já tinha um amparo familiar, teve um amparo psicológico, então isso já foi uma porcentagem a mais para obter o êxito. O psicológico é maravilhoso, é insano, que nem a situação do pulso cortado lá. Teve uma fase inicial do tratamento assim da mamãe que nós fomos lá, né, leigos na questão do sistema, que é o SUS, Sistema Único de Saúde, né? Coisa que muita gente não entende,
que é de imediato. E foi o que nós acabamos aprendendo nesse decorrer. A nossa segunda consulta, nós só pegamos o papel de consulta do médico e viemos embora. Chegou no dia que estava marcado o retorno dela, um dia antes eu liguei e eles falaram que ela não tinha sido feito nenhum procedimento, que ela não tinha dado entrada. Deixa eu explicar isso, filho, deixa eu explicar isso, por Sim. favor. Quando foi descoberto o CA, que o médico eu fiquei nos 25%, Sim. ele me encaminhou para o regional, que até então nós não estávamos no regional, Sim. estávamos particular. Ele nos pediu um novo exame, por nome imunohistoquímica, Imunohistoquímica, que era para ver qual seria a medicação correta que ela usaria para a quimioterapia dela. E ele nos encaminhou para o regional. No regional eu voltei para o início. Nova consulta do mastologista, e foi aí que nós não marcamos a consulta na radioterapia, que é lá que começa. Agenda, espera o chamado. Nós não demos entrada no sistema. Nós nos Fizeram deparamos só, entendi. com isso, com essa Uma realidade. dificuldadezinha. Foi que assim deixou meio todo mundo bolado, porque era para mim ir para Belém, já tinha passagem na mão. Mas eu pensei muito, porque a pessoa que me ofereceu todo esse amparo, eu tenho como uma filha. Mas o que pesou é ficar distante de casa, saber que eu estei de casa, apesar de estar, vou falar, baleada, eu ainda podia orientar e estar perto para eles estarem me vendo, que quando eu disse que eu podia ir para Belém se não conseguisse a consulta em Santarém, como é que eu posso explicar isso? Eu senti que eles ficaram de novo meio, sim, sabe? Desestruturou a gente. Então eu não queria minha porque família assim. Nós sabíamos que não ia ser. E eu entreguei para o Senhor. rápido. Não tem um culto na Assembleia, dia de segunda, terça e quarta, meio-dia. Sim. Eu fui para o culto, entreguei na mão do Senhor Jesus e lá a palavra foi: minha irmã, tu não precisas, eu fico arrepiada, tu não precisas sair da tua casa, exatamente isso, para receber a tua cura. Repetiu 3 vezes, o pastor repetiu. Então, com isso eu entendi, não vou. Deus vai tomar as providências aqui. Cheguei em casa e falei para eles, eu não vou mais para Belém. Mas mãe, você está com tudo arrumado. Eu não vou mais para Belém, porque se Deus tiver que agir na minha vida, Ele vai me curar aqui. Aqui ou lá, se eu tiver que receber a cura, eu vou receber aqui. E graças a Deus. Aqui foi Veio a milagre. primeira químio, dia 17 de outubro, tudo muito novo, tudo assim, Não, depois do mastologista, Sim. encaminhou a gente para oncologista, aí daí veio já o tratamento oncológico, que resultou em 6 sessões de químio, que foi até de outubro a janeiro, de 21 em 21 dias. E quando terminou a químio, eu tinha a nítida certeza que eu não ia passar por cirurgia. Foi aonde eu cheguei e o médico disse: você vai operar. Vou fazer a cirurgia, vou tirar o quadrante onde estava o nódulo. Digo para vocês, Deus agiu o tempo todo, Deus segurou a minha mão o tempo todo, onde na primeira sessão de químio eu passei a mão e eu senti já o nódulo, tipo assim, sabe quando descola um pedaço dele?
Ele já não estava assim, ele já estava tipo ele meio que um pedaço. Foi. Entendi. Foi. Então assim, e eu orava e pedia para o Senhor assim, com muita fé. Eu pedia para o Senhor Jesus me curar. E Ele me curou com a ajuda dos médicos, mas Deus lá agindo. E quando eu fui fazer a cirurgia, eu não tinha mais nódulo que eu pegasse, que se tocasse, né? Quando ele disse, vou tirar só o quadrante, eu disse, doutor, faça total, retire toda a mão. Mas ele me olhou e disse, mas você já tem tão pouca mama, não faça. Eu digo, voltei para casa e tornei a entregar a causa para o Senhor. E no dia da cirurgia, dia 26 de fevereiro, ele entrou, eu já estava me preparando, ele disse, vou fazer total, só cirurgia. Só fiz assim para ele. Porque a senhora já tinha solicitado, né? Porque assim, senhora não vai achar ruim a estética? Não, saúde. Eu quero a minha saúde. Eu quero estar bem, eu quero abrir a boca e dizer, eu estou curada, eu estou livre, eu não corro o risco de que volte. Porque a gente sabe que o CA, ele é agressivo. Sim. O tratamento do CA, ele te agride de dois lados, porque ele mata as células ruins, mas ele mata as células boas. Sim, Não é fácil, aquele decorrer de químio não é. Machuca tudo. Quando eu digo para você tudo, é tudo do seu corpo. É boca, é ouvido, é bumbum, é tudo. Pé, meu pé sacou, tudinho ao redor, a pele assim, igual um sapatinho. Unha, tudo. Mas aí, quando você vê tudo isso em você, você tem que pensar, eu estou sendo curada, eu estou sendo renovada, eu vou ter uma vida nova, muda tudo. A alimentação, teu dia a dia, entendeu? É tudo novo, tua mente é outra. É outra. Valores que você não tinha, valores que você não via, você passa a ver. A gente começa a ver de outros olhos, né? Tudo, porque eu ainda não tive essa experiência, mas eu acho que eu consigo compreender. A gente passa pelo fio da vida, que a qualquer momento, se algo der errado, a gente não pode estar aqui. Mas quando a gente consegue estar aqui, a gente valoriza tudo aquilo. Eu acho que meio que eu comecei a entender isso quando eu me tornei pai. Hoje eu tenho muito medo de morrer. Não porque eu tenho que sustentar alguém, não, é porque por deixar alguém sem pai. É isso que eu começo a ver, a gente começa a ver de outros olhos. São valores que nós temos, sim, mas que a gente da não vida sabe que tem. Deixa eu pedir desculpa para vocês que eu não ofereci água, né? Mas antes de oferecer água, eu preciso presenteá-los com essa pequena lembrancinha da NF Stories. Só que tá embalado, eu preciso só ver de quem é quem. Aí vocês abrem que é um seu, uma lembrancinha que vai personalizar, e um pra você. Legal. Aí eu queria que vocês abrissem, lessem o que tá escrito aí, que a gente preparou com todo carinho para personalizar esse momento. É o do Rodrigo esse. Aí esse pra cá da Dona Dalma. Entrega logo pra ele, mano. Isso. Deixa eu me ajudar aqui pra vocês beberem suas águas. Que legal. Uma pequena lembrancinha nossa, tá? Você é um milagre. Você é um milagre. E o do Rodrigo, que você é uma fortaleza. Bom, você com essa fortaleza Deus é de mais. joaca.
Ai, Senhor A mamãe que Jesus. penou essa fortaleza. Mas Pra vocês Pai. lembrarem todo momento que vocês estiveram por aqui, contar essa Obrigada experiência. pelo carinho, que coisa. Deixa Deixa eu Valeu. colocar água aqui Amigo, pra senhora. em todo esse... Pode continuar? Pode sim. Em todo esse percurso, obrigado. Em todo esse percurso aí que nós passamos, que a mamãe passou, nós passamos, né? Eu coloco sempre nós passamos porque eu nunca desgrudei dela um segundo. Sim. E nós mudamos para Santarém, assim, entre aspas, né? Eu fui em busca, consegui apartamento em Santarém, mobiliei, assim, com o básico, sabe? Aí, Pra vocês estarem bem lá, né? isso, nós tínhamos o apoio de uma amiga lá na casa dela, só que a primeira químio dela, ela se sentia desconfortável até de poder sentar no vaso. Porque quando a gente não está na nossa casa, no que é nosso, por mais que seja alugado, mas é nosso, a sua privacidade, Sim. né? Então, eu senti nela, na primeira e na segunda químio, que ela não se sentia à vontade, até mesmo de tomar um bom banho, assim, não que ela não tomasse banho. Não, mas eu entendo. É aquela De sensação ficar à vontade, de estar à entendeu? vontade, de não. E mesmo aí, uma pessoa. amigo, eu fiz o quê? Eu digo, mãe, eu vou alugar um apartamento pra senhora ficar bem. Meu filho, isso e aquilo, toda aquela preocupação de mãe, né? Você vai gastar isso e aquilo. Eu disse, olha, eu vou alugar um apartamento. Aí ela disse, tu tem certeza? Eu disse, absoluta. Aí eu vou levar tal coisa, tal coisa, tal coisa. Vou tirar do salão, vou levar pra lá, sabe? Aí peguei, que eu tinha no salão poltrona que eu poderia levar, frigobar do salão, tudo eu peguei, eu levei. Aí eu cheguei lá e faltava fogão, faltava balde, faltava tudo. Aí todo dia eu chegava, ia lá na OLX, lá em Santarém, tal coisa assim, traga assim, eu lhe pago aqui. Tanto. Aí eu fui mobiliando, amiga, lá, assim, fui pondo o fogão, as coisinhas necessárias. Porque nós passávamos uma semana em Santarém e o resto nós vinhamos embora, sabe? Uma lá, três aqui. Isso, ficava nessa. exatamente. E aí, o que aconteceu? Nesse decorrer, voltando lá ao começo da história, de quando a gente não sabia direitinho como era que funcionava o sistema, nós pegávamos o respaldo do médico, a consulta dele, o papel de consulta dele, nós tínhamos que voltar em um certo setor do regional, que é a radioterapia. Da radioterapia nós tínhamos que ir uma semana antes aqui na Secretaria de Saúde para formular e dar entrada no sistema, para ela poder constar como paciente oncológica. E isso nós não fizemos na nossa segunda consulta. Quando foi que nós descobrimos isso, deu o quê? Nós ficamos alvoroçados. Porque eu liguei e ela não ia poder fazer a consulta. Porque o papel que nós tínhamos não valia. Não valia, porque não foi dado, não E foi aí validado. foi o fato que ela ia para Belém. Aí eu corri, fui por tudo quanto era pessoas que eu conhecia e tudo. Aí chegou o momento, aí foi que ela decidiu. Mas até então eu ainda não sabia. Quando ela veio para a igreja, que ela foi para o sítio, para casa, eu não sabia. Aí eu disse para ela, me espere até 8h30 da noite. Se eu não conseguir, a senhora vai. Aí, quando foi mais 6 horas, 5h30 da tarde, o rapaz da secretaria me disse, vá assim, que alguém vai lhe atender lá. E eu liguei para ela, ela disse, eu não vou mais. Independente do que der, eu não vou mais. Eu disse, venha para a cidade, que amanhã a gente vai para Santarém. E onde é que fica o interior de vocês? O interior, a casa do interior. Esse período, que é o mesmo período que nós iniciamos, ela está no sítio de Várzea, aqui pro outro lado do rio. Ah, então é próximo. É próximo. E aí, Vitor, aí nós fomos para Santarém. Chegamos lá, amigo, foi um chá de 7 horas da manhã
a 4h30, 5h da tarde. Paciência. Sabe, eu entrava, eu saía, eu mostrava papel e ela ali sentada, sabe? E eu, meu Deus, e o meu coração desesperado. Mas eu tenho que conseguir essa consulta pra mamãe. Isso é não teve nenhum aconselhamento médico após isso e tal. Ele só entregou de tchau. Só entregou. Não, ele disse, você pega isso aqui e vai lá no setor da radioterapia. Ninguém, nada, sem saber. E a gente fica agoniado, né, com toda a situação. Do braço e viemos embora, feliz da vida, correndo para pegar a balsa, para não perder. E aí, amigo, nesse dia, aí chegamos lá com papel, liguei pro rapaz que iria me receber, ele me deu de resposta: te vira, que esse médico é muito ignorante, eu já briguei com ele 3 vezes. Aí nós nos colocamos lá, esperando o médico. E entra e sai, nada, e vai num canto, vai no outro, pede informação para um, informação para outro. Todo mundo só dava a mesma resposta. Eu digo, mas eu vou conseguir essa consulta para mamãe hoje. Aí ela levantou. Quando ela levantou, tem a recepção, aí tem um corredor onde ficam os consultórios médicos. Sim. Ela disse, me dá essa pasta aqui. E aí ela bateu na porta do consultório de uma médica que é super renomada aqui no Pará, que é a doutora Calista. Mas ela não era paciente da doutora Calista. Ela era paciente de outro médico. Não disse nada, eu insistia, ela só ficava... Ela mostrou, aí ela disse, não. Quando ela vai saindo do consultório, o doutor Armando, que é o mastologista dela, vem entrando. Eu vou atrás dele. Eu disse, mãe, o médico. A gente bateu de doido nessa hora. A gente atrás dele dentro do consultório. Entrou sim. É a situação. Aí né? ela disse assim, doutor, eu sou a paciente tal, que assim. Ele olhou pra cara dela, aí ele disse, olha, é impossível de eu lhe atender. Eu atendo 35 pessoas por dia aqui nesse hospital. É impossível lembrar da senhora. Aí eu disse, doutor, essa é a paciente que o imunohistoquímico não estava pronto. Ficaria pronto dia 2 ou dia 3. O senhor marcou o retorno para o dia 2, mas não deu pra gente como retorno. Está aqui o papel. O senhor mandou arrancar, ele olhou para ela de novo. Aí ela se justificou, mostrou tudo pra ele novamente. Aí ele falou pra gente, volte lá na recepção que eu vou lhe atender. Amigo, a gente se abraçou assim com a mamãe no corredor. Sabe, aquilo foi lavando assim, aquilo foi saindo. Aí eu fui lá pra fora. Aí eu cheguei antes, a gente já tinha pedido a informação na recepção, ela disse assim... se tiver menos de 30 médicos, de 30 pacientes, ele lhe atende. Mas se tiver mais que isso, ele não lhe atende. Eu olhei pra cara dela e disse, quantos tem? 29. Ela disse, tem 36. Eu digo, meu Deus do céu. Eu falei, meu Deus do céu. Amigo, aí tá. Fizemos tudo isso e ele mandou nós voltarmos pra lá. Ele veio, e aí quando a gente ia voltando, ele veio atrás da gente. E ele falou pra ela, pode colocar ela que nós vamos atender ela. Caraca. Eu sei que aí ela entrou no tratamento. Deus ou não é Deus? Aí a mamãe entrou direto no tratamento, sabe? Foi assim, a última consulta dela, ele encaminhou ela para oncologista. Da oncologista ela já iniciou o processo de químio. A gente passou para Santarém, todo esse processo. Foi a situação toda. E era muito engraçado, assim, Vitor. Porque o período que ela passava eram 6 dias. Um dia era consulta, no outro era químio, e 4 dias a mais ela ainda fazia uma medicação para a imunidade dela não baixar totalmente, para se manter. Sim. Nesses 4 dias eu corria Santarém para cima e para baixo para fazer a mamãe comer. Sem fome, sem nada. Não, ela tinha apetite, mas só que ela não tinha gosto. Cheiro da carne, cheiro do alho, cheiro da cebola, tudo se tornou sensível para ela, que ela não conseguia. Era a pitaia, né? Era inventava. Bota pitaia agora para mim, consumir a pitaia,
tenho que fazer na acerola o suco para poder ingerir. Porque é uma das coisas que você tem que abusar. As frutas vermelhas te ajudam muito. Tudo que eu comi quando eu estava nesse período assim de químio, hoje em dia eu como por comer churrasco, porque todo mundo adora churrasco, né? Meu Deus, quando eu vejo churrasco, sim, mas era que eu como por comer, lhe juro. Sim. É muito difícil, sabe? Eu lembro o dia que eu disse pra ele, eu quero comer um peixe assado. Ele foi, não sei por onde, trouxe uma banda de tambaqui. Aí eu comi. Assim, mamãe, como mais? Não queria nem olhar. Eu tava muito sensível. Muito, assim, era... Você volta a ser bebê. Incrível, amigo, incrível, assim. Sua unha rasga. Tudo, você fica faz assim, super... já machuca. Tudo. E aí, amigo, nós fizemos as 6 sessões de químio. A cada 30 dias, né? 21 dias. A cada 21 dias nós retornávamos a Santarém para ela fazer. A cada 30 dias tínhamos retorno com a médica. Isso. Para fazer o processo. E assim, esse processo é dolorido para elas, para quem faz, e muito dolorido também para quem acompanha. Porque a gente acaba fazendo junto, que nem você tava falando, né? Você sente tudo. Sim. Na verdade, a gente fica chato pela situação que a gente tá sensível e tal, assim. Eu nunca assim ouvi e nem senti como se fosse chatice, nunca, sabe? Sim. Teve um momento, eu sempre falo, que nós estávamos marcando novamente a consulta dela já, e aí ela queria um papel e assim, eu separei por pastas, né? Essa aqui já são os exames antigos, consultas anteriores e as consultas recentes. E aí ela queria alguma coisa e eu... Tá na pasta tal, ela pegou. Não tá aqui, não sei o quê. Super estressada, sabe? Aí eu Mexe fiquei tudo. assim, aí eu baixei a minha cabeça no balcão. Sabe quando tu sente a tua lágrima escorrer? Sim. Tá. Teve as dificuldades todas de Santarém, mas após o retorno a Monte Alegre, esses 21 dias que vocês passavam aqui, sentiam alguma dificuldade? Ou era mais de descanso, mais de repouso, algo que tipo, a parte da alimentação, né, aqui, mas aqui em Monte Alegre era mais tranquilo? Ou os perrengues eram só em Santarém? Como a mamãe, eu vou falar e depois a senhora fala? Sim. Como ela chegava em casa, na casa dela, sim, tudo ficava ótimo. Apesar dela ainda continuar com um pouco, assim, ela se sentia mais motivada a se alimentar, a tomar um detox, a tomar um suco, entendeu? Mas lá, os 6 dias que nós passávamos lá, era de dor para mim, amigo, porque eu queria que ela tomasse água, suco, de 3 em 3 horas uma merenda e tudo, e ela não queria. E aqui eu me tranquilizava, era assim, eu ia para Santarém, era eu chegava aqui, eu dizia para os meus irmãos, tá, é com vocês, façam assim. Sim. Eu quero que e eu ficava toda hora ela dizia para mim até hoje, relaxa, te tranquiliza, tá tudo bem. Ligava direto, dizia, pai. Mas a senhora ficava relaxa. na cidade mesmo ou ia pra lá? Não, eu ia pra Várzea. Nessa época era Várzea. Querido, ela atravessou uma L200 pro outro lado do rio para ela estar Eu chegava 10 horas da noite da balsa, eu ia direto no Surubeju, atravessava o rio, meu filho já estava, o outro filho já estava do outro lado me esperando. E eu ia. E quando eu pisava na escada, que é alta, né, a casa, eu pisava na escada, obrigada, Senhor, eu tô em casa de novo. É a parada E psicológica as de pernas novo, fracas, né? viu, porque enfraquece tudo. O tratamento oncológico. Não é fácil. O tratamento digo sempre. oncológico, ele tem que ser Não é amparado fácil. pela família, amigo. Sim.
Mas a parte da alimentação, a senhora mesmo conseguia se alimentar? Ou tinha que estar alguém que nem o Rodrigo? Eu mesma me alimentava. Minha nora fazia tudo direitinho, com as dificuldades que tem no interior, né? Mas ela fazia a batida, uma vitamina que me acompanhou o tempo inteiro. Não enjoou da vitamina depois, né? Da toma, mas... Enjoei, eu não queria mais nem ver, não, mas a senhora tem que tomar. Ela tinha uma mãe também que tinha a mesma situação que eu, mas ela perdeu a mãezinha dela. É muito dolorido. Mas eu dizia pra ela, minha filha, te conforma, se a tua mãe tá sofrendo, sem esperança de um amanhã melhor, ela partindo, ela vai ser sarada, não vai sentir dor, não vai sentir mais nada. E aí, quando chegou a hora de perder ela, que ela partiu, a gente estava indo para Santarém para fazer a última o risco cirúrgico. Era o risco cirúrgico da risco cirúrgico. Eu atava uma rede, chegava na balsa, minha rede estava no permeio, aí, na última químio da mamãe, no permeio desse tratamento, como ela fazia tratamento também oncológico e era de mama, também, amigo. O que eu fiz? Como elas não tinham amparo, eu disse, mãe, eu vou dar lá o nosso apartamento ficava 3 semanas fechado e 6 dias aberto com a gente. Eu peguei e eu disse pra ela, eu disse, mãe, eu vou dar os dias que a dona Nilda, que é a mãe da minha cunhada, tá lá, pra ela ficar lá, pra ela não ter que vir. Sim, ficar naquela agonia. Amigo, né? E aí ficou as 2 famílias num apartamento de 1 quarto, sala e cozinha. E sempre dá certo. Sempre dá certo. E aí, no dia do risco cirúrgico da mamãe, nós íamos a irmã da mãe da minha cunhada, uma irmã da minha cunhada, uma tia dela e a mamãe. Quando eu olho, Brenda, se aproximando, quando entra em área, quando eu olho, Vitor, lá, que eu olho pro lado, a irmã, a tia, a mãe, a irmã, tudo em prantos e a mamãe numa rede que o pessoal da balsa já me conhecia, eu já saía pulando pra dentro da balsa pra ir atar a redinha da mamãe. E aí, que eu olho pro lado, a mamãe deitada, tava dormindo, eu olho pro lado, elas em prantos, eu olhei, eu digo, meu Deus do céu. Foi no dia do falecimento dessa nossa amiga, da dona Nilda. Amigo, e agora? Elas subiram, foram lá pro térreo lá da balsa e a mamãe ficou lá. E eu fiquei tipo assim, né? Um cão na espreita com a mamãe pra não chegarem perto dela. Sim. Já foi a notícia nesse momento. Eu sou livre. A mamãe ia fazer o risco cirúrgico e a última químio da mamãe, ela fez junta, elas fizeram juntas, uma em um leito e outra em outro. Saímos de lá, nos despedimos, ela feliz, alegre, rindo. E aí, do nada, a gente chegar para fazer o risco cirúrgico e a mamãe receber a notícia. Só que assim, voltamos à questão psicológica, ao preparo psicológico, ter um psicológico resistente. Ela encarou. Eu sei, ela pode dizer assim, não, foi tudo bem. Mas nós sabemos que abala, né? E eu passei uma noite em claro. Eu disse, meu Deus do céu, a mamãe vai se impressionar, amanhã ela vai ter pressão alta, amanhã ela vai fazer a cirurgia. E nós internávamos na tarde. Uhum. O que eu penso? O que passou nessa sua cabeça em relação? Eu vi a apreensão dele. Eu vi. Aí eu segurei na mão dele e disse para ele: cada um de nós tem seu dia e a sua hora. Foi a dela, não quer dizer que é a minha. E a mesma coisa quando eu disse lá atrás para minha nora: se é da sua mãe, tá sem esperanças, só sofrendo, entendeu? Eu sou muito assim da real, gente. Eu sou.
Uma frase que me acompanhou. Quando chegou em mim o diagnóstico do CA, ele disse para mim: chora, mãe. Foi. Não, o médico estava me dizendo tudo que eu ia fazer, como eu ia fazer, qual era o caminho a ser feito. E a minha cabeça já estava assim, ó, meu Deus, não é um tratamento de 2 dias, esse tratamento é longo. Eu não sei nada o que é químio, quais são, como é que vai essa medicação, eu não sei nada. E nós, seres humanos, nós temos coisas de ficar criando, nós não sabemos, a gente fica criando as coisas na nossa mente. Mas a químio nada mais é de que soro na tua veia, com medicamentos que vão te agredir, mas que vão te curar. A químio é a Entendeu? cura. A E químio é agora parte ele da falou cura do 7 tratamento. horas, era 8 horas e pouco, porque tinha dias que nós saíamos 3, 3 e meia, 4 horas, variava muito, entendeu? Então nós assim, no dia que a gente ia para químio, eu podia dizer, vamos sair de manhã e só vamos chegar em casa de tardinho. Era E o dia olha só todinho. o curioso da situação. Quando eu descobri o CA, a Nilda, que já estava há 2, 3 anos lutando contra a doença, foi passar o dia em casa comigo para me preparar, para me fortalecer, para me familiarizar com todas as situações, sabe, que eu ainda ia ter que passar. Então eu dizia para ela: minha amiga, nós vamos vencer junto. E nesse dia ela me disse: o meu tratamento é de risco, eu posso morrer a qualquer hora. Eu arrepio. Ela disse para mim, eu disse para ela, na verdade: não, nós vamos vencer junto. E eu preciso falar uma coisa aqui. Por Eu dia, fiz um então. propósito com Deus, que se Deus me desse a cura, eu ia fazer lá na nossa fazenda uma igrejinha para o nome dele ser celebrado. Quantas vezes fosse possível. Mas eu ainda não consegui. Mas eu digo para o Senhor, mas vai sair, vai dar certo. O propósito está trilhado. Vai Vai sair. Deus é muito maravilhoso, gente. Deus, assim, é a maior força da nossa vida. É Ele. Se eu Tiveram acho. momentos assim que eu achava que meu corpo não ia existir, que eu me sentia fraca e ainda escondia dos meus filhos. Ela achava Eu que queria Acho que acha, né? Sempre acha. eu sempre falo, a mãe, nossos pais e nossa mãe nos conhecem, mas a gente também conhece. Sim. Eu descobri muitos amigos, eu descobri assim a família do Beto. Foram assim, tão presentes, tão meus irmãos, tão minha mãe, 81 anos. Só foi Que cansada guerreira, me também. acompanhou. Porque quando ficava nas 2 primeiras químio, ela ficou e ela, tipo assim, ela ficava criando um monte de coisa que eu estava passando mal. Aí eu, Rodrigo, vamos trazer a mamãe, será, mãe, que a vovó, vamos, minha filha, que ela Eu vai estar pensava de perto, cuidar, ela vai estar ainda me ter que cuidar de vendo, aí ela mais não uma, vai, né? entendeu? Então, assim, o povo acha que pensa até assim muitas vezes que eu sou maluca. Eu sou. Eu já No tive. dia que nós recebemos o resultado, depois de 10 dias de operado, que o médico foi me Tirar o dreno. tirar o dreno, que foi dar o resultado da nova biópsia,
Eu saí de dentro do consultório assim, glória a Deus, Senhor, aleluia, Jesus, Tu és o poder, gritando dentro do regional, na frente do regional. Rodrigo, tira uma foto aqui na frente do regional, de coração aberto. Era isso que eu ia lhe perguntar. Qual foi a sensação do último, assim? Que nasceu de novo. Dona Arnaldo, eu quero lhe falar uma coisa. Vai. A senhora falou que tem um propósito de fazer uma igreja, mas eu quero lhe dizer que a senhora é a igreja, porque a senhora, desde a hora que entrou nessa sala, a senhora fala de Jesus, de Deus, que Ele é o Pai de tudo e que Ele faz tudo. A senhora é a igreja, acredite nisso. Obrigada, tudo é Deus, meu filho. Tudo é Deus. Eu não sou nada sem Ele. É verdade. Nós não somos nada sem Ele. Tudo é Ele que nos permite, o bom e o ruim, que muitas vezes Ele deixa certas coisas acontecer na sua vida, que é para você, tipo assim, nós não puxamos a orelha assim, pô, vê aí o que está acontecendo contigo, acorda, é isso que tu queres, o ruim para a tua vida, não é muito melhor você estar de bem com a sua vida, Sim. ou você deitar no melhor, comer o melhor, de que você está jogado numa podridão, sabendo que aquilo só vai te trazer coisa ruim, né? É aquele momento de entrega, né? Que É tu te burrice. entrega justamente É para burrice. decadência. Né? Como a Brenda comentou, a senhora já começou esse ministério já. Então, a igreja que a senhora vai fazer é físico, mas o real papel a senhora já está fazendo, falar outra espalhando o nome de Deus, o milagre que a senhora viveu. Então, a senhora é o exemplo dele. Então, diga o que a senhora vai falar. Eu estava de saída por Tapará com o Rodrigo, o guerreiro. Aí chegou o pastor lá em casa, pastor e um presbítero, né, meu filho? Uhum. Sim. Aí, oi, mandava e tal, lá da cama. Sim. Oi, pastor, e entre, sente e tal. Ele começou a conversar. Irmã, nós viemos aqui para lhe dar uma força, momento difícil que você está passando e tal. É os momentos que a gente vê quem realmente, né? Aí ele... Conversei com ele, falei tudo que eu estava sentindo, como eu estava vendo a situação. Assim como a gente está conversando aqui, eu Sim. contando as coisas para ele, né? Aí já desses teve o aniversário dele, do Rodrigo. E todo ano ele adotou de fazer um culto em casa, em agradecimentos por tudo que ele... Pelas graças, né? Isso. Aí ele falou lá, irmãos, a irmã é uma mulher forte, a irmã é uma mulher de Deus. Eu vim aqui um dia assim, ela estava de saída para Santarém. Pense numa mulher forte, pense numa mulher que falou comigo, que eu vim confortar, eu saí confortada. Sabe, eu fiquei assim tão feliz de saber que Deus me usa. E nesse dia eu disse para ele, pastor, eu leio a Bíblia, mas eu não sei assim entender lá a linguagem que eles dominam, eles explicam bonito, eles alcançam assim, eu não sei desenvolver. Aí ele disse para mim, às vezes Deus te usa de outra forma para que tu alcances outros lados, outras pessoas que não entendem aqui o evangélico. Sim. Ah, evangélico é barulhento, é chato. Vai usar de outra forma, que a gente possa alcançar o coração, a mente, né? Te fazer querer. Eu costumo dizer assim, tire do seu tempo 10 minutos para Deus. Tire, que seja nas primeiras horas do dia, que é justamente para que Deus tome a direção de todos os teus passos. Mas se não der, os 10 minutos de manhã, que é a hora que mais a gente... Acorda, né? tá ali, se preparando e tal. Né? Tire lá, mas tire, não deixe de tirar, de dar aquilo. Ah, eu vou dar 10 dízimo para a igreja. Eu não dou o dízimo só com dinheiro.
Eu dou o dízimo com uma palavra de amor, uma palavra de compreensão. Uma acolhida. Com gratidão, chegar na tua porta, bater, sabe, um necessitado, não suporta essa pessoa, mas vem te pedir um auxílio. Mostra que teu lado de amor a Deus vai esquecer aquilo de um ir, vai não. Um encaminhamento. É grandioso. É grandioso demais. É grandioso. E eu acho que todo ser humano, toda pessoa precisa ter o seu lado religioso para confortar. Nada contra quem escolhe, não, mas aquilo lhe completa, aquilo lhe preenche, entendeu? Então aquele vazio, tudo aquilo, ao invés de você se preencher com banalidades, você vai se preencher com o amor de Deus. E isso é muito bom. Hoje sou outra pessoa devido a isso, essas coisas eu encontrei e você é mais feliz? Justamente. Você é mais feliz? Eu consigo ser mais feliz, mais produtivo, mais próspero e reacende a chama ouvindo testemunhos como esse. Não, tipo, o calor do amor de Deus que tem dentro de mim, tem dentro de outras pessoas, que consegue transmitir dessa forma, é inovador. Você fica bem, você se sente confortável, você se sente aliviado, você se sente alegre pela alegria dos outros, pela conquista dos outros. Então, é algo sem igual, maravilhoso demais. E ver testemunhando, como a Brenda comentou, sempre glorificando e abençoando e falando que as suas graças vêm devido a Ele, isso é muito lindo, muito maravilhoso. Eu tenho certeza que a senhora já era uma mulher de fé, essas coisas, ter se abraçado ainda mais e ter mostrado que por Ele, e claro também pelos médicos que são usados, não posso esquecer. A gente nunca pode deixar só esperar pelo amor de Deus, isso mesmo. Pela luz de Deus. Sim. Tem que ser o dos homens e o divino. É que nem a história do barco. Não, vou ficar aqui que Deus vai me salvar. Aí chega outro barco. Não, Deus vai ficar aqui. Eu vou ficar aqui que Deus vai me salvar. Aí morreu. O que foi que aconteceu? Porque você não me salvou? Eu te mandei 3 barcos para te salvar. É isso. Então ele usa pessoas com outras pessoas para te salvar. Então é isso que vai acontecendo. Então tem que acreditar nos homens, mas ser apegado no amor de Deus. Tem alguma pergunta? Você ia fazer uma pergunta? Eu não tenho perguntas, mas eu gostaria de pontuar algumas coisas que eu acho importante nesse episódio, né? A primeira delas é a questão da prevenção. A dona Dalva, a gente percebe que ela descobriu, mesmo sem procurar, por fazer uma coisa de rotina, que muitas vezes a gente negligencia essa parte. A gente sempre deixa para depois, a gente acha que é caro fazer um exame, uma consulta, né? E a gente sempre deixa, não, mês que vem, daqui a 6 meses, ano que vem eu faço. E nós mulheres temos que nos acompanhar, como a senhora falou, né? É muito importante a prevenção, porque ela dá a oportunidade que a dona Dalva teve. Ela teve a oportunidade de descobrir antes, se tratar e tá aqui hoje testemunhando esse milagre pra gente. É lindo, né? Então a prevenção, ela é muito importante. A segunda coisa que eu achei bem legal que vocês contaram pra gente é a questão do psicológico, né? Que vocês se prepararam também dessa forma, porque muitas vezes a gente pensa em se preparar no dinheiro para aguentar as pontas, em ter ali aquele apoio familiar, mas muitas vezes não se prepara no psicológico. E foi assim muito legal vocês compartilharem isso com a gente, pra gente saber que tudo precisa estar em equilíbrio para fluir, para dar certo. O apoio da família. Sim. Importantíssimo. Muito importante. Amigos de verdade, sabe? Sim. Tudo isso faz parte. Por isso que eu digo, a vitória não é minha, é nossa. Entendeu? E para finalizar a minha fala aqui, eu quero mais uma vez dizer, né, que é muito legal a senhora comentar sobre, porque inclusive vocês trouxeram pra gente coisas do dia a dia que quem tá de fora jamais pensa como é
uma rotina dessa, um dia a dia de uma pessoa que passa por isso, né? A gente sempre ouve falar que é difícil, que deixa a pessoa fraca, mas a gente não sabe a que ponto, como é. Então, eu acho que é muito importante mostrar o outro lado, né? Os dois lados, como o Vitor falou no começo do episódio, os dois lados do tratamento, o do Rodrigo como filho, o da senhora como, né, vivendo, e dizer que eu admiro muito vocês. Ah, você é demais. eu preciso... Rapidinho, filho. Eu preciso falar desde o início que eu entrei aqui. Eu lhe vi, eu vim e fiquei meio triste que ele disse. Eu disse, meu filho, a Brenda vai estar lá? Ele disse, não, mãe, acho que não, acho que é só o marido dela. Aí eu fiquei de, poxa, a Brenda não no vai milagre. não, que eu não tenho você. Mas a Brenda no milagre. Encantada pela Brenda. Ela manda demitir E eu todas. preciso falar para vocês. Eu conheci vocês através do Rodrigo. E lá atrás, para hoje, eu percebo que vocês fazem muito bem um para o outro. Vocês estão mais bonitos. De verdade. Também apanho dela todo dia. Mas eu lhe garanto uma coisa, atrás de um grande homem tem uma grande mulher. Sim. Tome isso pra você. Não, porque toda mulher sábia, ela edifica a sua casa. Eu já Ela aprendi. não zela só por um. Nós mulheres temos assim uma intuição, um sentimento, um olhar diferente do deles, homens. Sim. Meu marido, Brenda, vou falar aqui, ele era super, como é que eu posso dizer, criticado, porque ele era da hora, sabe? Ele era positivo, se ele gostava, o que ele sentia ele não guardava, ele falava. Por mais que depois ele viesse, sabe, voltar para tentar corrigir, mas ele falava, ele era muito verdadeiro nas atitudes dele, Sim. sabe? Mas eu sempre assim ponderei muita coisa. Inclusive ele até dizia assim, muitas vezes sirvo de besta por tua causa. Mas não, dizia para ele, você é bom, você precisa ser muito melhor. Muito obrigado, dona Dava. É muito importante, mas eu aprendi isso da pior forma possível. Que eu era uma pessoa totalmente diferente. Eu era uma pessoa que não podia andar em festa, que queria brigar, mesmo envolvido com a luta desde cedo, né? Eu era uma pessoa super esquentada. E devido a ela, devido à construção da minha família e tal, a gente vai mudando. Eu realmente amadureci. E uma das pessoas, a pessoa em si, teve a minha mãe, a família dela também, que a gente é muito ligado, mas a principal pessoa, minha filha, mas a principal pessoa que fez eu amadurecer, me tornar uma pessoa mais tranquila, mais responsável, foi a Brenda, porque a gente começou a tomar as coisas, tipo, a gente vai fazer isso, a gente vai morar junto, eu vou te tirar da casa da tua mãe, e tipo, a gente queria morar junto, mas não era morar junto, ela ir lá pra casa, porque morava só eu e a mamãe, então tinha espaço. Eu falei, mas não, eu vou estar pra de repente a gente brigar no meio, aí a mamãe vai estar lá no meio. Aí eu ir pra casa dela e a gente brigar, a mãe dela tá lá no meio. Não, a gente tá em casa, a gente vai criar nossas responsabilidades. E assim como todo casal que briga, a gente vai resolver, vai brigar, a gente vai resolver. Já chegou a dormir de costa um pro outro, mas dormimos junto. Teve uma vez que eu fui dormir no sofá, que a gente tinha sofá em casa, ela dando rato embora pra cama. Sim, mas aí eu aprendi da pior forma, mas aprendi com ela que atrás, para eu ser o que eu sou hoje, foi tudo por ela. Então, a senhora, a Brenda, mas hoje em destaque, em foco, a senhora é um exemplo para tudo, não só para a pessoa que está doente, que também está passando por isso, mas em todos os casos. Porque eu queria perguntar para a senhora assim, qual foi o momento difícil?
teve momentos difíceis, mas todos os momentos difíceis que a senhora demonstrou pra gente, que a senhora tá falando pra gente, foi alegre, foram transformados em coisas positivas, foram experiências, coisas que hoje a senhora fala com um sorriso no rosto. Então, tudo isso não teve uma fase do tratamento da mamãe que eu senti que baixou muito, assim, o psicológico, a autoestima. Foi quando na terceira químio que o cabelo dela caiu. 3 coisas. Foi uma fase que deixou ela muito para baixo. E aí eu fui pro centro, comprei chapéu e comprei lenço e comprei isso aí. Ela usou acho que um dia ou 2. Aí ela vinha na balsa, eu preocupada, e botava o chapéu e dizia: tira isso da minha cabeça, eu quero mostrar pra esse pessoal que eu tô vencendo, que eu tô viva, eu não quero. Deus me cobrou isso, sabia? Foi? Sim. Meu Deus do céu, mano. Quando nós entramos na sala de químio, a primeira vez que a gente vai com aquela sensação, tipo de um boi amarrado para o matador. Sim. Lá são vários leitos, várias cadeiras dessas que a gente fica deitado, poltrona, né? E em cada leito, em cada cadeira está escrito gratidão, amor, vida, esperança, em cada um deles, sabe? Muita luz, muita iluminação. Então, aquele frescor da central. Então, ali você já se senta, já entra sentindo que vai, eu digo, pro céu. Porque um calor horrível lá fora e ali aquele ambiente gostoso. Aí aquelas pessoas que vêm: minha princesa, como é seu nome? Meu amor, minha querida, sabe? Eu tinha uma mocinha lá que ela só me chamava de minha princesa e eu chamava ela de meu anjo. Pense numa menina que era um anjo. Eu não sentia nem a agulha entrando. Sabe outra vitória que eu tenho, gente? Muita gente no tratamento precisa fazer. Como é o nome daquilo, filho? É um acesso, eu esqueci. Bota um acesso aqui. Mas é um acesso porque as que veias fica já danificaram direto na corrente, direto na veia. Ele fica tipo um implantezinho, sabe? E aqui em cima eles pegam, acho que uma das veias mais calibrosas daqui da região, e eles implantam tipo um acessozinho. Então não precisa toda a químio ser furada. Aí fica lá e fica só porque fazendo acesso. o processo de químio, ele vai afinando o tecido da veia e vai ressecando, entendeu? E aí o da mamãe assim, mas o da mamãe, graças a Deus, ela nunca teve um extravasamento. Ela nunca teve um extravaso de veia. Ela nunca teve uma veia queimada no processo de químio, porque é um processo que dói. São coisas que acontecem, né? O medicamento arde muito na corrente sanguínea, que são coisas que acontecem. E a químio, ela queima, filho. Outra vitória que eu tive foi que eu fui liberada. Eu não precisei fazer radioterapia. E uma coisa engraçada, porque depois da cirurgia aconteceu comigo, que o médico tirou o dreno, aí aquele líquido que saía no dreno começou a acumular, né? Aquilo ficou assim igual uma bolsa de líquido, aonde era a mão. Eu fui a primeira vez para Santarém. Cheguei no pavilhão de oncologia, mostrei para a enfermeira, olha como tá criando líquido. Ela bateu. Tem bastante, tem que drenar, tem que agulhar. Aí eu botei na cabeça: meu Deus, como vai meter uma agulha aí? Aí eu digo: Jesus, como é que pode isso acontecer? Não permita, Senhor, não permita que entre uma agulha aí para me machucar aí. Aí fui para o acolhimento, que é como se fosse emergência. Quando eu cheguei lá, o médico olhou, fui chamar. Aí ele disse assim: não, eu não vou poder fazer nada, você vai ter que ficar aqui no acolhimento, passar a noite para você. O Rodrigo estava viajando.
Para você bater uma ultrassom. Aí eu olhei para ele, não, doutor, eu venho de madrugada. Eu queria ficar. Mas eu não vou dormir aqui, não. Aí ele me olhou, não, mas você precisa, porque senão você não vai ser atendida. Aí eu digo, mas rapaz, não pode. Então me diga, doutor, para que é que eu vou, essa ultrassom que o senhor... É só para ver que tanto de líquido tem. Eu digo, então não vou ficar não, doutor. Teimosa. Mas eu já tinha falado para ela, porque como ela tirou o dreno, e o local ia fechar, né? Ia ficar, era normal. Né? Não era normal se saísse secreção, algo do tipo. Quando eu viajei, eu disse para ela, isso é normal, vai desinchar, não facilite. Mas ela optou para ir em Santarém. E ela foi a primeira e foi a segunda. Na segunda vez, não sei se foi o mesmo médico, ele disse para ela, a senhora quer ficar aqui ou quer ir para sua casa? A senhora tá bem, tá ótima a sua cicatrização. Porque ela já tinha posto um pouco em cabeça que aquilo ali, tipo, na verdade, o que aconteceu? A questão lá da mãe da minha cunhada foi exatamente por conta de líquido. Então ela ficou com aquele temor, né, de acontecer e tudo. Só que assim, graças a Deus, amigo, foi uma cicatrização incrível, incrível mesmo. Eu volto a falar da questão dos projetos de Deus. Lá atrás, muito lá atrás, eu me preparei, Deus me preparou para isso, quando Ele me formou em técnico de enfermagem. Sendo que ele é cabeleireiro. Sim. Então, assim, quando Ele me prepara em técnico de enfermagem, por que eu tô falando isso? Quando eu me apresentei como técnico de enfermagem, no tratamento da mamãe, eles mudaram a forma de me falar as coisas. Eles me falavam tecnicamente. E tu entendia? E eu entendia. Tipo assim, eu já sabia como chegar pra ela. Mãe, tal coisa assim, assim. Por exemplo, no dia que nós internamos pra cirurgia dela, ele chegou e ele disse, olha, vai precisar de bolsa. Eu já sabia que a bolsa era de sangue. Entende? Aí ela ficou, mas o que bolsa? Eu disse, não, eu vou lá resolver, eu vou lá embaixo resolver, que nós ficamos no segundo andar, e volto aqui com a senhora. Nesse lá embaixo, eu fui lá no Hemop e voltei. Sem deixar ela apreensiva, essas coisas. Porque muito massa. Se ela soubesse que eu ia doar um sangue, uma bolsa de sangue para passar a noite inteira com ela, entendeu? Internado, no outro dia de novo, ela ia ficar apreensiva. E aí, amiga, eu volto, porque Deus, assim, Ele preparou desde o princípio, sabe? Tem a perda do meu pai, que em certos momentos, assim, eu acabo me culpando um pouco, de certa forma, por eu não ter conseguido estar ao lado dele no período de fazer alguma coisa, sabe? De pelo menos entender para repassar para eles corretamente, sem muita técnica, sabe? Porque da mamãe é exatamente isso, sabe? Quando eu descobri, eu já sabia desde o princípio. Quando nós diagnosticamos, eu já sabia desde o princípio quantos meses durariam, basicamente. Eu já tinha base. Então, quando ela disse, eu vou para Belém, a senhora vai passar 6 meses longe da sua casa. A senhora vai passar 1 ano longe da sua casa. Então, quando a gente bateu o pé, a senhora tem que ficar. O propósito é nosso, o dever é nosso de filho. A senhora tem que ficar aqui, a sua casa é a melhor solução. Então, assim, isso foi muito suficiente para o tratamento dela, sabe? Porque ela vinha cansada, exausta de uma sessão de químio, por exemplo, porque da quarta, ou foi da terceira ou da quarta químio que a médica liberou para a senhora vir para casa? Medicação, acho que da quarta. Da quarta, que eu disse, olha, eu sou técnico e tudo. Ele disse, você é técnico, então ela não precisa ficar aqui, pegue a medicação. Porque tu ia conseguir fazer as aplicações. Já. Só que, amigo, era horrível. Eu fazia aquela medicação na mamãe. Era como uma aplicação de insulina. Era uma agulha minúscula, mas era horrível para mim. Sabe? Eu ainda pegava o bracinho dela. Era assim, ela tava
toda cheinha, sabe? No segundo dia, após a químio, parece que a carne sumia. Ficava só a pelezinha e aquela coisa assim, muito ressecadinha, aquela pele, sabe? E eu pegar aquele braço para fazer, era terrível. Sabe, eu me fingia, eu olhava assim, eu me fazia extremamente de forte para poder conseguir, sabe? E às vezes eu dizia, tá doendo, ela dizia, não, mas eu sabia, porque era uma medicação gelada. Então, a medicação gelada, ela dói um pouco, arde. E assim, essa fase foi uma das piores fases para mim, foi quando eu passei a fazer a medicação nela. Sabe, foi assim muito pesado pra mim. Eu chorava, amigo, eu chorava mesmo. Hoje eu já choro assim perto dela, mas antes eu não conseguia. Até um dia desses eu não conseguia ficar, acho que meia hora sem foto que ele tirava de mim, que dia desses que eu fui ver. Eu imagino o quanto é fazer uma situação dessa, mas não é fácil não, mas pra ti, né? Mas creio que em relação pra ela foi algo mais confortável, né? Estando em casa. Sim. Porque pra ficar lá é cansativo, muito, é exaustivo. Tipo, olha, apesar de nós já termos, como nós estávamos em um apartamento, né? Sim. Apesar de nós termos toda a nossa privacidade, se nós que estávamos lá dentro daquele apartamento, mas assim ela ainda sentia a ausência do quarto dela, entendeu? Do momento dela, da privacidade da casa mesmo dela, sabe? E eu sabia que se ela fosse fora daqui, do nosso, de próximo, seria muito mais difícil. Justamente. Recuperação, tratamento, aceitação. E hoje a mamãe sabe e tem ciência, porque no final do tratamento o médico falou para ela, o CA da mamãe era um CA muito agressivo, amigo. Muitíssimo. Esse foi assim, um desespero nosso e dos médicos. Quando o médico aqui no Papa Francisco viu o nódulo, o tamanho do nódulo, o posicionamento, ele encaminhou de imediato ela para o mastologista, né, do Ruiário, porque exatamente porque era um câncer muito agressivo. Ele era muito rápido, sabe? O tratamento dela de químio foram 6 químios, 6 sessões para neutralizar de imediato o crescimento dele, porque ele crescia muito rápido. Cada sessão de químio eram 7 frascos de soro. 7 medicações. Aí foi retirado. O outro tem alguma possibilidade de... O médico falou alguma coisa em relação a isso para nós fizemos precaução? A cirurgia da mamãe foi assim, nós internamos, né, à tarde, um horário como esse, não foi? Assim, nós internamos por volta de 2h30 para 3h30 da tarde. Passamos lá a observação, ela pegou acesso, fez todo o preparo. A cirurgia dela foi como ela comentou. Teve o pedido na internação, ela conversou com o médico e teve o pedido para fazer a retirada, né? Volto a falar sobre o propósito de Deus. Porque quando ela pediu para fazer a retirada, ela não sabia do segundo nódulo benigno, né? Ela só queria fazer a retirada para eliminar uma possibilidade de fazer a rádio e eliminar qualquer possibilidade de um retorno. E o médico falou para ela, se você tirar a mama total, você tem 100% de chance de não ter mais. Se você tirar só a área mapeada, você tem uma chance daqui futura de ter voltar a ter novamente uma célula. Eu tenho pacientes que, olha, amanhã vou fazer a cirurgia de uma paciente que depois de 6 anos ela voltou o nódulo. E aí, Vitor, quando ela chegou na sala, nós descemos 5h30 da manhã, eu fiquei sozinho no corredor, de 5h30 até 8h30 da manhã. Aí aquele corredor assim, sabe, sombrio daquele hospital. A hora passando lentinho. A hora passando lenta. Ela entrou 5h30 lá dentro no setor cirúrgico, né?
E dessa parte do cirúrgico, eu fiquei só lá nesse período. O que eu olho no final do corredor, vai saindo assim uma urna em cima de uma maca. Eu digo, amigo, veio um gelo, um desespero, um choro, sabe? Aquela coisa desesperadora. E só passava assim, ia pra lá, ia pra cá, ia pra cá. E ela lá pra dentro. Quando o médico voltou lá comigo, já foi para dar a notícia que ele ia fazer a mastectomia, que é a retirada da mama total. E aí quando ele disse, olha, nós vamos fazer a retirada total da sua mãe, ela só pediu para eu vir aqui para você assinar o termo de responsabilidade de retirada. Sim. O seu acompanhante, você precisa assinar. Eu assinei, ela já tinha pedido, né, para ele, e até então nós não sabíamos do que poderia vir. Feito a cirurgia, a mamãe saiu do centro cirúrgico 2h30 da tarde. No que ela sai do centro cirúrgico, ela só levanta a mãozinha dela assim e me dá e aperta, assim, com bem força, sabe? Eu olho, aí ela tá com coisas assim, e nós subimos. Chegou lá, ela ficou deitadinha, em repouso, em observação. E aí, amigo, as duas pessoas que estavam junto com a gente na mesma internação, uma faleceu no ato da cirurgia. E aí eu digo, meu Deus, como a mãe não pode saber disso. E aí eu só fui contar pra mamãe, acho que uns 5 dias depois. Tudo é delicado, né? Muito, qualquer coisa pode ser. Aí eu baixo. No dia seguinte ela tinha uma consulta. Essa é a parte que eu brigo no regional. No dia seguinte ela tinha uma consulta, amigo. Aí eu baixei, né? No que eu baixei, eu fui lá buscar a consulta, o papel de consulta, e saber se a médica é lá, porque ela estava no pós-cirúrgico. E a moça me disse, não, a médica vai fazer a consulta dela beira-leito. Beira-leito, ela vai lá no leito onde ela está internada. Amigo, deu 10h30, 11 horas, ela não foi. Aí eu vou para um lado, vou para o outro. Aí cheguei lá, a mulher disse, olha, não veio ninguém aqui, você tem que saber como falar, não veio ninguém aqui saber se vai ter a consulta ou não. Eu disse, como, senhora? Você está falando isso? Eu acabei de vir aqui, eu já vim 3 vezes aqui com você. Você me dá a mesma resposta, que a consulta dela é beira-leito. Mas eu vou já resolver isso, eu vou já lá embaixo no setor de denúncia e eu vou lhe denunciar. Apertei no elevador e baixei. Nossa Senhora. A guerra. A guerra, amigo. Aí, Vitor, quando eu vou baixando, eu encontro o médico. Ele disse, olha, você tem que dar entrada lá no setor de imagem, que a gente precisa enviar o material de coleta da cirurgia da sua mãe para Belém, para com 10 dias você pegar o resultado. Que era a nova biópsia dela. Sim. Passaram-se os 10 dias, eu fui buscar o resultado. Aí o médico já me encontra e disse, chamou ela para consulta, falou para ela que ela tinha 0 células, mas que em uma região abaixo do nódulo que tinha um segundo nódulo que seria uma porta daqui a 5, 6 anos. De se tornar uma preocupação, né? Porque nós sabemos, todos nós temos células cancerígenas no nosso organismo e no nosso corpo. Elas só são ativadas em alguma parte, em algum momento que a gente se altamente desestrutura psicologicamente. E quando foi a última química, a data? A sua cirurgia foi dia 14 ou 15 de... Não, 28 de janeiro. 28 de janeiro. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. 9 meses. Mas eu vou lhe responder o que você perguntou no início pro Rodrigo. Se ainda tem possibilidade. Mas que Deus me guarde dessa má hora. Ela só vai me liberar depois de 10 anos de acompanhamento.
Então vai ter que continuar fazendo Não, todo. continua o acompanhamento. Assim. Mas assim, são fases. Aham. Consulta, exame, químio, cirurgia, Acompanhamento. Sim, direto. medicação, porque depois da cirurgia eu fiz 16 aplicações Bloqueador. de um bloqueio, entendeu? De 21 em 21 dias também. Tá com 15, hoje é 20, está exatamente com 20 dias, não, minto, 21 com 5, 26 dias que foi suspensa essa medicação, tá? Aí eu já tenho daqui a 3 meses, eu tenho retorno com a médica. Começou com 30, 60 dias e agora 90. Não sei, vai Quer começar dizer, vai espaçando, evoluindo, né? Entendeu? O Vai tempo. evoluindo. E O tratamento são fases, como Sim. minha mãe falou, né? São fases. Então, assim, por 10 anos ela vai ter que ter esse acompanhamento. vai Por só 10 aumentar, anos, espaçar o tempo, Isso, né? Das só vai consultas. espaçar, dar uma pausa maior de cada retorno. Só que quando quando a médica liberou a mamãe, ela deixou bem claro que ela estava renascendo novamente, que ela estava tendo uma segunda chance de Deus, porque era a vida nova da alimentação, amigo, à rotina de vida. Era essa a minha pergunta agora. Após 9 meses, já voltou à rotina normal? Não volta mais. Tipo assim, Eu faço tudo em casa. faz tudo em casa, vai para o interior. Faço. Alimentação, eu acho que não tá enjoado. Voltou a comer. Lavo roupa, carrego minha neta, eu faço tudo. Aí chega assim, final do dia, tipo 7h30, 8 horas, eu já tô no meu quarto. Eu penso, mas já vou. Então se tornou uma nova rotina, já não é mais a segunda Agora chance, tem né? uma nova coisa que rotina. todos os médicos me aconselharam e eu ainda não consegui fazer. Exercício físico, imaginei. Nem uma leve caminhada, nada. Nos primeiros meses, depois da cirurgia, eu caminhava uma vez na semana, todo domingo. Mas já é válido. Nem que seja com cachorro. Mas agora bota o... inventaram uma onça, eu fiquei com medo. Vai pegar onça agora. O medo da caminhada virar uma carreira. Que história maravilhosa. Ah, Muito foi obrigado. maravilhoso Isso estar com foi vocês, de maravilhoso verdade. demais. Gente, muito obrigado por vocês Obrigada terem a vindo, você. por vocês terem compartilhado tudo isso, tá certo? Vocês, de todas as histórias que eu já recebi aqui, que a gente traz esse intuito das pessoas compartilharem experiências, uma das mais impactantes, sem sombra de dúvidas, foi a sua, a de vocês, né? Porque vocês viveram, a família toda viveu tudo Verdade. isso, então escutar, ouvir, saber a importância que é a prevenção, tudo isso, porque como eu comentei mais cedo, tem gente que espera sentir dor, espera fazer alguma coisa para descobrir, aí quando às vezes é muito mais difícil para reverter essa situação. Então, o caso da prevenção que faz você ter êxito. Então, você precisa se prevenir, fazer as consultas de rotina, tudo isso não é para mim não, é para ti. Você faz a consulta para você, então, eu vou deixar para depois, eu não sei o que mais. Que a pior é só para a própria pessoa, né? A medicina, né, os médicos em geral, eles sempre colocam que toda e qualquer patologia, inicialmente, é mais fácil de ser revertida. Quando ela já está numa fase final, é muito mais difícil. Então fica o fato da prevenção, né?
É. Gente, vocês querem deixar algum recado? Rodrigo, a dona Dalva, podem deixar. Pode falar. Eu quero agradecer primeiro a Deus, que se não fosse Ele, eu não estaria aqui. Nenhum de nós, eu acho. Eu pedi para Ele não soltar a minha mão e Ele não soltou. E eu não vou soltar a dele. Agradecer a vocês pela oportunidade de estar aqui podendo falar isso. Que seja um sucesso. Muito obrigado. Pro bem de todos. Tá? Muito obrigado. Agradecer a minha grande família. Quando eu falo grande, eu falo a minha mãe, minhas irmãs, a parentela, os irmãos do Beto, que eu considero assim, meus irmãos, que eu sempre digo que eu não ganhei. O Beto partiu, ele não me deixou só coisas materiais, ele me deixou assim, pessoas boas, irmãos de verdade, entendeu? Aos meus filhos, cada um dos meus filhos, a esse grande guerreiro que eu sei. Quantas vezes eu falei, meu filho, tu deixa teu ambiente fechado, tu precisa, tu tem teus compromissos. Mãe, deixa fechado, no dia que chegar, vai estar lá e eu vou fazer a luz. Meus outros filhos, Jéssica, Luígue que ficava lá onde é o nosso ganha-pão, André, um rapaz que mora com a gente há mais de 30 anos, mas que é assim, tem a gente como família e a gente tem ele como família. Então assim, foram muitos os que fizeram essa corrente de oração, de pensamentos positivos, sabe? Para fazer dar certo. Então, Senhor, eu tô aqui. Obrigada, Papai do Céu. Que isso. Rodrigo, diga alguma coisa, meu querido. O que eu tenho para a mensagem final para todas as mulheres, e como eu falei de início, aos homens também, que a importância da prevenção é muito, 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 muito crucial para uma descoberta precoce e para que tenhamos esse êxito que a mamãe teve em todo o seu tratamento. E eu deixo uma frase muito importante para todos os filhos. Eu sei que eu não sou um filho, também não sou um filho perfeito, eu tenho meus perrengues também, os puxa pra lá. Todos temos, né? Mas, amigo, uma frase assim, algo muito motivador e muito incentivador, é que todos os filhos passem a honrar pai e mãe. Porque da feita que a gente honra de verdade, no início eu não consegui falar, Sim. Mas da feita que a gente honra de verdade pai e mãe, a gente sabe enxergar o valor da palavra não de um pai e de uma mãe, a nossa vida como filho muda muito. Todos os nossos sonhos que a gente sonha e que leva para eles como pai, como mãe, como uma voz experiente que diz o sim pra gente, tem grande êxito. Mas quando vem o não, acredite que não é não. Tem um porquê, né? Não tem porquê. Ai, gente. Parabéns. Vocês Obrigada. são maravilhosos. Eu já conhecia vocês. Já sabia que era vocês. Estou conhecendo a história dessa vitória maravilhosa. Deus está com vocês. Vocês são agraciados, vocês são abençoados. Como eu preparei essa mensagem, você é um milagre. E você é uma fortaleza. A Deus por isso. Porque o milagre da sua mãe poucas pessoas conseguem viver isso. E você foi a fortaleza dela. Você estava ali, você apoiou, você ajudou, você fez acontecer. E parabéns. Vocês são maravilhosos demais. A história foi maravilhosa demais. E muito obrigado por aceitarem compartilhar isso aqui com a gente. É uma honra. Porque É verdade. nem todos a aceitam
tipo, não querem, tipo, são casos, fui eu que vivi, é isso, entendeu? Então, a partir do momento que a gente compartilha, que a gente quer conscientizar outras pessoas para não passarem por esse tipo de coisa, a gente se torna melhor. A gente ajuda de uma certa forma, indiretamente, mas a gente se torna melhor com isso. Eu vou ressaltar uma coisa aqui. Ainda existem pessoas que, quando se deparam com o CA, a tendência é esconder. Por ter vergonha. Por vergonha. Por isso eu tirei o lenço, entendeu? Porque eu pensava, por que eu estou escondendo? Eu estou precisando de bênção, de compaixão, de misericórdia, né? Eu estou buscando. Então, eu pensava, meu Deus, por que eu estou com essa situação? Eu nunca fui mulher estourada, eu nunca fui vou dizer, de bagaceira. Minha alimentação, meu refrigerante era um dedinho de refrigerante. Salsicha, esses embutidos, eu não adoto eles. Por que, meu Deus, que eu venho com... Aí Deus colocou na minha mente, é um propósito na tua vida, entendeu? Então eu digo, não tenho que me esconder. Quando eu saía do consultório, do ambiente da químio, eu saía alegre. Que Deus tome conta de vocês, que Deus dê a graça que vocês estão buscando. Eu saía profetizando, sabe? Hoje, quando nós vamos, até comentei com o Rodrigo, antes da gente chegava aqui, a gente olhava aqueles rosto tudo muito triste, muito abatido. Hoje não, a gente já vê que eles vêm aqui com mais alegria. Claro, tem aqueles que estão mais debilitados, sabe? Porque demoraram a se cuidar, a correr atrás da solução, né? Então acontece realmente, né? Quando chega o momento, né? É isso. Muito obrigado mesmo, gente. Galera, esse papo foi maravilhoso demais. Só Deus sabe o quanto eu segurei para não chorar aqui com vocês. Foi muito inspirador. Mais uma vez, muito obrigado por isso, tá bom? E, galera, precisamos finalizar esse episódio. E finalizando ele, eu preciso agradecer os nossos patrocinadores, tá certo? Falar sobre a Farmácia do Povo, as 4 unidades, você que precisa de medicações com preço justo, vitaminas. Temos 4 unidades na cidade, entrega gratuita para qualquer lugar da cidade, Farmácias do Povo, tá certo? NF Stories, personalizando momentos, que preparou esse presente incrível para os nossos convidados. Espero que vocês gostem, que fiquem de coração e a recordação da nossa conversa, tá certo? E NF Stories, personalizando momentos, e a Concept Contabilidade. A Concept Contabilidade, como eu já falei, confio de olhos fechados, cuida da minha parte financeira, parte fiscal, todas as partes burocráticas é com a Concept Contabilidade. Todos estão aptos, formados e... Meu Deus, fugiu a palavra. E aptos para lhe atender da melhor forma para sua empresa e para seu CPF, alguma bronca que você consiga, a contadora está lá, Concept Contabilidade, contabilizando resultados positivos, tá? E não posso deixar de esquecer você de curtir, comentar esse episódio, compartilhar com um amigo, compartilhar essa história maravilhosa, inspiradora, para alguém que possa estar passando por isso e estar abatido, mostrar a vitória de uma pessoa que pode incentivar aquele, não só em situação de CA, ou uma situação tipo que a pessoa está acamada, depressão, e mostrar que
qualquer momento que você inclui Deus na sua vida, que você tem um suporte familiar, que você tem amigos de confiança, você consegue vencer, tá? Compartilhe com seu amigo e se inscreve no canal lá e ativa o sininho, tá? Toda vez que a gente mandar um episódio, vai notificar no seu celular e você vai acompanhar mais histórias inspiradoras como essas, lindas e maravilhosas. Muito obrigado, galera. Beijo.